As 7 igrejas do Apocalipse não são apenas relatos antigos, são ecos de uma mensagem poderosa que ainda ressoam hoje. Imagine receber uma carta que fala diretamente ao seu coração, revelando verdades profundas sobre fé, perseverança e desafios que enfrentamos. Cada igreja, cada mensagem, carrega lições que podem transformar nossa maneira de viver e crer. Pense nas lutas que você enfrenta diariamente. Já se sentiu desencorajado, perdido em meio a adversidades? Agora, imagine como seria receber um conselho direto do céu, como um farol iluminando a escuridão. É isso que essas cartas oferecem. Mas o que elas realmente nos dizem sobre nós mesmos? O que podemos aprender com os erros e acertos dessas comunidades? E se eu te dissesse que, ao explorar essas mensagens, você pode encontrar respostas para perguntas que nem sabia que tinha? Prepare-se para uma jornada que vai muito além das páginas da Bíblia. Vamos descobrir juntos como as lições dessas igrejas ainda são relevantes e como podem nos guiar em tempos de incerteza. Porque, no fim das contas, a história delas é a nossa história. Então, vamos mergulhar nesse mistério e desvendar o que o Apocalipse nos ensina. Quando pensamos nas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, não podemos esquecer que elas estavam situadas em um contexto histórico e cultural riquíssimo. Éfeso, por exemplo, era um centro comercial vibrante, famosa por seu templo à deusa Ártemis, que atraía peregrinos de toda parte. Essa cidade pulsava com uma mistura de religião, comércio e política, e os cristãos ali enfrentavam não apenas a oposição religiosa, mas também a pressão econômica. As práticas pagãs eram a norma, e ser cristão ali significava nadar contra a corrente, o que muitas vezes resultava em perseguições e isolamento. Esmirna, por outro lado, era conhecida por sua lealdade ao Império Romano. A cidade tinha um forte culto ao imperador, e aqueles que se recusavam a aceitar essa adoração enfrentavam severas consequências. O cristianismo, em sua essência, desafiava essa lealdade, levando a uma tensão palpável. Os cristãos de Esmirna eram frequentemente perseguidos, e suas cartas refletem um encorajamento do Senhor, reforçando que a fé deles valeria a pena, mesmo diante da morte. Pérgamo, a capital da província da Ásia, era um centro de culto a diversos deuses e tinha um altar monumental para Zeus. A cidade também era um bastião do helenismo, e a influência grega permeava a cultura local. Para os cristãos de Pérgamo, a luta era tanto contra a idolatria quanto contra a imoralidade que permeava a sociedade. A carta destinada a eles traz advertências sobre a necessidade de se manterem fiéis, mesmo em um ambiente que celebrava a diversidade religiosa como virtude. Ao falarmos de Tiatira, não podemos deixar de mencionar a importância do comércio e das guildas. A cidade era um centro de produção de tintas e tecidos, e as guildas eram essenciais para a economia local. Porém, a participação nas guildas muitas vezes exigia envolvimento em cultos pagãos, criando um dilema para os cristãos que desejavam sustentar suas famílias sem comprometer sua fé. A mensagem para Tiatira destaca a necessidade de discernimento e a importância de se afastar de práticas que corrompessem a pureza da fé. Sardes, uma cidade que havia sido rica e poderosa, agora enfrentava um declínio. Os cristãos ali eram advertidos sobre a necessidade de acordar, pois muitos estavam adormecidos em sua fé. A cidade, que havia sido um exemplo de força, agora era um símbolo de fragilidade. As mensagens para Sardes nos mostram que a complacência pode ser um dos maiores inimigos da espiritualidade, e a necessidade de revitalização é uma lição que ainda ressoa hoje.
Cada uma das 7 igrejas recebeu uma carta com mensagens e advertências que eram específicas para suas realidades. Em Éfeso, por exemplo, a igreja era elogiada por suas obras, mas havia uma séria advertência sobre a perda do primeiro amor. O Senhor reconheceu seus esforços, mas a frieza espiritual que se instalou era uma ameaça ao seu testemunho. Essa advertência é um convite a todos nós para reavaliarmos nossa paixão pela fé e pelo serviço. Esmirna recebeu uma mensagem de conforto em meio à perseguição. O Senhor não apenas reconheceu suas tribulações, mas também os encorajou a permanecer fiéis até a morte. Essa mensagem ressoa profundamente em um mundo onde muitos enfrentam opressão por sua fé. A advertência para não temer o sofrimento é um chamado à coragem, mostrando que a fidelidade a Cristo é muitas vezes testada em momentos de dor e dificuldade. Pérgamo, com sua mistura de idolatria e imoralidade, recebeu uma advertência direta sobre a tolerância a práticas que comprometiam a integridade da igreja. O Senhor pediu que se arrependessem e se afastassem de caminhos que os levavam a se conformar com o mundo. Essa mensagem é um lembrete importante de que, mesmo em contextos culturais complexos, a verdade de Deus deve prevalecer e não ser diluída. A igreja de Tiatira foi chamada a discernir suas práticas e a se afastar de ensinamentos que promoviam a imoralidade. A advertência sobre Jezabel é um alerta sobre as influências perigosas que podem infiltrar-se na igreja, levando os fiéis a se desviarem do caminho correto. Essa lição é relevante hoje, pois muitas vezes somos confrontados com ideias que parecem atraentes, mas que, na verdade, podem corromper nossa fé. Finalmente, Sardes recebeu a advertência de que, apesar de parecer viva, estava espiritualmente morta. A chamada ao arrependimento destaca a importância da vigilância e da autenticidade na vida cristã. Não basta parecer ativo, é necessário ter um coração verdadeiramente voltado para Deus. Essa mensagem nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar um relacionamento genuíno com o Senhor. Ao analisarmos as virtudes e defeitos das 7 igrejas, encontramos lições profundas que ainda são relevantes para nós hoje. Em Éfeso, a perseverança e o trabalho árduo dos cristãos são elogiados, mas a advertência sobre a perda do primeiro amor nos faz questionar. Estamos servindo a Deus por amor ou apenas por obrigação? As virtudes de amor e dedicação devem estar no centro de nossa fé, lembrando-nos de que o relacionamento com Cristo é o que sustenta tudo. Esmirna é um exemplo de resistência e fé sob pressão. A virtude de permanecer firme em meio à perseguição nos ensina a valorizar a integridade espiritual. Em tempos de dificuldade, nossa fé pode ser testada da maneira mais severa, e a coragem de Esmirna nos inspira a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Pérgamo destaca a importância de permanecer fiel à verdade, mesmo quando a cultura ao redor parece aceitar a imoralidade. A virtude da coragem para se opor à idolatria é fundamental. A mensagem para Pérgamo é um lembrete de que devemos ser guardiões da verdade, mesmo quando isso nos coloca em conflito com o status quo. Tiatira nos ensina sobre a necessidade de discernimento. Embora a igreja ali tivesse muitas obras, a presença de influências corruptas era uma fraqueza significativa. A virtude do discernimento é crucial para os cristãos de hoje, pois vivemos em um mundo repleto de ideias e filosofias que podem se infiltrar nas comunidades de fé, levando a desvios perigosos. Por fim, Sardes nos alerta sobre a complacência. A virtude da vigilância é essencial,
pois não podemos nos dar ao luxo de relaxar em nossa vida espiritual. O chamado a acordar é um convite à autocrítica e à busca constante pelo crescimento. As virtudes e defeitos das 7 igrejas nos oferecem um espelho no qual podemos refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Ao ler as cartas às 7 igrejas, é impossível não se deparar com promessas que ressoam profundamente na alma do cristão. Uma das mais significativas é a promessa da árvore da vida. Essa imagem não é apenas um símbolo de vida eterna, mas também de restauração e plenitude. A árvore da vida remete ao Éden, um lugar de comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. Ao prometer essa árvore, o Senhor nos lembra de que, apesar das tribulações e desafios que enfrentamos, existe um destino glorioso reservado para aqueles que perseveram na fé. Essa promessa é um convite a refletirmos sobre a nossa caminhada espiritual e a buscarmos a vida abundante que Ele oferece. Outra promessa intrigante é a coroa da vida. Essa coroa, na cultura da época, era um símbolo de vitória e honra, frequentemente concedida aos vencedores dos Jogos Olímpicos. Quando Deus promete aos fiéis a coroa da vida, Ele está nos chamando a uma jornada de superação e resiliência. Isso nos convida a entender que a vida cristã é uma corrida, e que o verdadeiro prêmio não é apenas a salvação, mas a realização de um propósito maior em Cristo. A coroação representa, portanto, um reconhecimento da fidelidade e do esforço de cada um de nós em meio às lutas diárias. Além disso, o simbolismo das promessas também nos leva a uma profunda reflexão sobre o caráter de Deus. Ao fazer essas promessas, Ele se revela como um pai amoroso que se importa com o bem-estar espiritual de seus filhos. Essa relação de cuidado e proteção é um pilar fundamental da fé cristã. Quando nos deparamos com as dificuldades da vida, é reconfortante lembrar que há promessas eternas que nos sustentam e que, no final, seremos reconhecidos e recompensados por nossa lealdade. É interessante notar que as promessas contidas nas cartas não são apenas direcionadas às comunidades da época, mas ecoam até nós, nos dias atuais. Elas nos desafiam a viver de forma que reflita esses valores, buscando a árvore da vida em nossas ações e a coroa da vida em nossas decisões. Isso significa que a interpretação dessas promessas deve ser prática e transformadora, incutindo em nós a responsabilidade de viver a fé de maneira ativa e intencional. Por fim, o simbolismo e a interpretação das promessas contidas nas cartas às 7 igrejas nos lembram de que nossa caminhada cristã não é solitária. Somos parte de uma comunidade maior que busca a mesma árvore da vida e a mesma coroa da vida. Essa jornada coletiva nos une, nos fortalece e nos impulsiona a perseverar na fé, sabendo que, ao final, teremos acesso a uma vida plena e eterna em comunhão com Deus. Quando falamos sobre aperfeiçoamento espiritual, é essencial reconhecer que a jornada de cada cristão não é apenas um esforço individual, mas também uma experiência comunitária. As cartas às 7 igrejas nos ensinam que cada membro da comunidade tem um papel vital no fortalecimento da fé coletiva. Ao analisarmos as mensagens, percebemos que elas não foram escritas apenas como advertências ou encorajamentos pessoais, mas como um chamado à unidade e ao crescimento mútuo entre os fiéis. O crescimento espiritual pessoal é indissociável do crescimento da comunidade. Quando um membro da igreja se dedica a uma vida de oração, estudo da palavra e serviço, ele não apenas se edifica, mas também impacta os outros ao seu redor. As virtudes elogiadas nas cartas, como a perseverança e a fé, são contagiantes. Quando um cristão vive de acordo com esses princípios, ele se torna um exemplo a ser seguido,
criando um efeito dominó que inspira outros a fazer o mesmo. A importância de cultivar um ambiente onde todos possam crescer juntos não pode ser subestimada. Por outro lado, as advertências às igrejas também são um lembrete de que a comunidade deve estar atenta aos desafios que a cercam. As falhas mencionadas nas cartas, como a complacência ou a perda do primeiro amor, servem como um alerta para que cada membro da comunidade não apenas olhe para si, mas também para o bem-estar dos outros. A responsabilidade de cuidar uns dos outros, de encorajar e corrigir com amor, é fundamental para a saúde espiritual da igreja. O aperfeiçoamento espiritual se dá, em grande parte, através do apoio mútuo, da prestação de contas e do amor fraternal. Um aspecto interessante das cartas é que elas reconhecem a diversidade de experiências e desafios que cada igreja enfrentava. Essa diversidade nos ensina que o aperfeiçoamento espiritual não é um modelo único. Ele varia de acordo com as necessidades e particularidades de cada comunidade. Assim, a igreja moderna deve estar disposta a adaptar suas práticas e abordagens, sempre com o objetivo de promover o crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Por fim, ao refletirmos sobre a importância do aperfeiçoamento espiritual e da comunidade, somos levados a entender que a igreja é um lugar de aprendizado contínuo. As cartas às 7 igrejas são um guia que nos ajuda a navegar pelos desafios contemporâneos, incentivando-nos a buscar um crescimento que não apenas nos edifique, mas que também transforme a comunidade como um todo. Essa é a essência da vida cristã, um caminho que trilhamos juntos, em direção à plenitude que Cristo nos promete. O que as cartas às 7 igrejas nos revelam é a riqueza da experiência cristã em comunidade. Não se trata apenas de um conjunto de doutrinas a serem seguidas, mas de um chamado a vivermos a fé em união, aprendendo e crescendo uns com os outros. As promessas que nos são feitas trazem esperança e motivação, enquanto as advertências nos instigam a refletir sobre nosso papel na edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós tem a capacidade de impactar positivamente a vida do outro, e juntos podemos testemunhar a transformação que Deus deseja para a sua igreja. Por meio do simbolismo encontrado nas promessas e das lições das advertências, somos desafiados a moldar a nossa experiência de fé de maneira que reflita não apenas uma busca individual, mas um desejo coletivo de vivermos em harmonia e amor. Essa jornada de aperfeiçoamento espiritual é, portanto, uma oportunidade de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, sendo luz e sal em um mundo que tanto precisa de esperança e redenção. Quando olho para as cartas dirigidas às 7 igrejas, não consigo deixar de perceber que elas vão além do contexto histórico em que foram escritas. Há uma relevância profética que salta aos olhos, como se aquelas palavras ecoassem através do tempo, trazendo mensagens não apenas para os destinatários originais, mas também para nós, aqui e agora. Cada uma das igrejas, com suas virtudes e falhas, representa diferentes facetas da fé cristã que ainda são válidas hoje. Essa conexão com o passado nos faz refletir sobre o futuro, especialmente em um mundo que parece estar em constante mudança. A escatologia, ou o estudo das últimas coisas, é um tema que permeia as cartas. Quando as igrejas são advertidas sobre seus comportamentos e desvio da fé, me pergunto se essas mensagens não são um alerta para nós também. A ideia de que a história está se movendo em direção a um clímax, o retorno de Cristo, é algo que não podemos ignorar. As promessas de recompensa e julgamento contidas nas cartas servem como um lembrete de que nossas ações e escolhas têm consequências eternas. Assim, as advertências são um convite à reflexão sobre como estamos nos comportando em nossa jornada espiritual.
Além disso, a relação das cartas com o fim dos tempos nos faz pensar sobre a condição da igreja contemporânea. O que estamos fazendo para nos preparar para o retorno do Senhor? As mensagens a Éfeso, por exemplo, sobre ter abandonado seu primeiro amor, ressoam em nossos dias. Em uma era de distrações e superficialidades, somos chamados a reavaliar o que realmente importa em nossa vida de fé. Essa reflexão não é apenas pessoal, mas coletiva, pois a igreja como um todo deve estar atenta aos sinais dos tempos e ao chamado para um relacionamento mais profundo com Deus. Por outro lado, a esperança que transparece nas cartas é igualmente poderosa. A promessa de que aqueles que perseverarem até o fim receberão recompensas eternas, como a coroa da vida, é um incentivo para mantermos nossos olhos fixos no que realmente importa. Esses textos nos ensinam que, apesar das dificuldades e perseguições que possamos enfrentar, há um propósito maior em jogo. A expectativa do retorno de Cristo deve nos motivar a viver de maneira que reflita essa esperança, não apenas para nós, mas também para aqueles que nos rodeiam. Finalmente, ao considerar as implicações escatológicas das mensagens às igrejas, sou levado a pensar em como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. A urgência de estar em sintonia com a vontade de Deus e de viver de maneira que glorifique a Cristo é algo que não podemos deixar de lado. Cada um de nós é chamado a ser vigilante, a examinar nossas vidas e a garantir que estamos preparados para o dia em que nos encontraremos com Ele. As cartas às 7 igrejas, portanto, não são apenas uma relíquia do passado, mas um guia profético para o presente e o futuro da igreja e de cada um de nós como cristãos.